Bom dia galera. Vocês viram aí, essa é minha rotina, acordar. Eu acordo bem cedo todos os dias, principalmente segunda a sexta, porque querendo ou não, é ideal que para seguir minha preparação, a minha rotina esteja alinhada com a da minha esposa, pra gente poder se ajudar, não ter imprevistos ao longo do dia. E como ela trabalha, treina cedo antes do trabalho, a gente sempre acorda bem cedo. Eu acordo por volta das 5 da manhã, enquanto ela se prepara e se ajeita para ir treinar. Eu já... Tem muito carro aqui. Enquanto ela se prepara e se ajeita para treinar, eu já começo a preparar as refeições do dia. Então, tanto as minhas refeições quanto as refeições dela, eu já começo a preparar tudo isso. Porque preparando tudo isso, eu sei que ao longo do dia eu não vou precisar me preocupar em cozinhar. Então eu posso focar só em trabalhar e fazer as outras atividades que uma preparação requer, de cardio, passos, treino, etc. Então salva bastante tempo do meu dia. E eu gosto muito de acordar cedo, muito. Aquele momento em que tá escuro ainda, não tem mensagem, tá tudo bem quieto. Eu gosto bastante desse cenário. Mas enfim, acordo, preparo as refeições ali. Agora eu tô indo ali buscar pão pra... Não pra mim, né? Eu tô em preparação agora. E não que você não pode ter um pão em preparação, mas eu não tô com esse luxo no momento. Vou buscar um pão pra minha esposa, voltar lá, fazer o café da manhã dela, comer minha primeira refeição, que eu vou mostrar pra vocês. E eu geralmente treino depois da primeira refeição. Então, faço a primeira refeição ali, espero por volta de 1 hora e meia e já vou treinar. Gosto bastante de treinar pela manhã, porque eu acabo ali por volta da hora do almoço e daí em diante eu posso trabalhar o dia todo, já tô com as refeições preparadas e facilita muito pra mim. Mas é basicamente isso. Já aproveito pra ir buscar o pão ali a pé, né? Porque já bate um pouco da minha meta de passos. Eu tenho uma meta de passos por dia, nada exagerado, nada pra aumentar de forma extrema o meu gasto calórico, até porque não é isso que vai aumentar de forma extrema o meu gasto calórico, mas os passos eles servem muito mais pra gente manter um fator atividade equalizado todos os dias. Porque o que acontece? A gente tá lá em off, comendo bastante energia, então a gente se mexe muito mais, a gente tem mais disposição para ir pros lugares e tal. E o que acontece é que quando o percentual de gordura começa a baixar, os níveis de energia começam a cair, a gente tende a ficar mais sedentário, entre aspas, tende a se movimentar menos. E aí dessa forma, a gente acaba reduzindo muito o nosso gasto calórico. E aí o que a gente tem que fazer para aumentar esse gasto energético? Muitas vezes é puxar mais na comida, aumentar mais o cardio, o que são variáveis que aumentam muito a fadiga, né? Então a gente garantir que a gente tem um gasto calórico igual todos os dias. E o que vai gastar calorias, né? O que a gente chama de NEAT, que é aquelas calorias que a gente gasta sem fazer exercício. É quando a gente anda. Isso que vai determinar o nosso fator de atividade, é a métrica mais contável pra gente. Então eu tenho, por exemplo, uma média de 7.000 passos todo dia. Eu sei que o meu fator de atividade vai ser igual todos os dias, independente se eu treino ou não. Não vai acontecer de ter um dia de eu me movimentar menos ou mais, se eu tenho essa métrica. E isso garante que eu tenha menos variáveis no protocolo aí. Acho que fez sentido. Mas enfim, vou ali buscar, voltando pra casa, a hora que eu for comer a primeira refeição, eu mostro pra vocês. Essa aqui é a primeira refeição pré-treino, que tem 50 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de uva, que no caso é 10 gramas de carbo vindo de fruta, e 50 gramas de whey. Então, carboidrato e proteína de digestão o mais rápido possível para digerir bem rápido e eu poder treinar tranquilo sem me sentir muito estufado. Então é isso, comer isso aqui, esperar 1 hora e meia e eu volto com vocês quando eu estiver indo pro treino. Então vocês viram aí a refeição pré-treino, esperei aproximadamente 1 hora e meia mais ou menos e vim treinar. Hoje é treino de pull, dia de remada curvada. Eu alterno o trabalho de diretores entre remada curvada e levantamento terra. Cada semana eu faço 2 exercícios que eu gosto bastante e são 2 exercícios que me deixam mais ansiosos para a sessão. Então hoje eu tenho certeza que o treino vai ser insano. E é basicamente isso, cara. Vou mostrar o treino para vocês, falar um pouco como tá a preparação. Estamos há 8 semanas do campeonato, 8 semanas.
agora, nessa última semana e nessa semana aqui, que eu tô começando a sentir um pouco mais de desgaste físico, que é totalmente esperado, né, mano? Já o percentual de gordura já tá baixo, óbvio, não tá perto do que a gente quer chegar no final, mas já tá baixo, estoques de glicogênio na maior parte do tempo baixo, muito tempo em déficit calórico, isso tudo vai somando para aumentar bastante o cansaço físico, a percepção de esforço nos treinos tem aumentado bastante, o que a gente sabe que faz parte, só falando para vocês como é que tá as coisas. O que tá pegando bastante também é a questão psicológica, que é algo que a gente precisa lidar numa preparação. Para mim tá sendo muito mais psicológica a dificuldade, principalmente porque tá sendo eu tô aprendendo a me preparar novamente, basicamente. Porque, cara, eu já me preparei outras vezes, mas era num cenário de vida totalmente diferente. Eu não trabalhava tanto quanto eu trabalho hoje, eu não socializava tanto quanto eu sociabilizo hoje, eu não tinha um relacionamento, então tá tudo bem diferente, mas tá sendo desafiador, eu gosto de desafios. Então eu tenho certeza que durante o processo tá sendo difícil, mas eu tô amadurecendo bastante e isso é muito positivo, porque eu vou poder levar pra minha vida toda. E é basicamente isso. Em relação ao protocolo, a gente segue com aproximadamente 2.000 calorias em dias de treino e 1.900 em dias de descanso. Agora que deu uma apertada maior. Em relação aos cardios, 45 minutos em dias de treino e 50 minutos em dias de descanso. Contagem de passos, eu busco bater pelo menos 7.000 passos por dia. Então vocês veem que não é uma contagem alta, não é algo que eu uso para aumentar muito o meu gasto calórico. É só para manter estável e não ser uma variável muito grande, tendo em vista que vai ter dia ali, principalmente dia de descanso, que eu vou tender a me movimentar menos. Então me manter me movimentando todos os dias de forma equalizada ajuda a manter esse fator atividade equalizado, ajuda a não diminuir tanto o meu gasto calórico no dia de descanso, sem aumentar tanto a fadiga por meio de cardio ou reduzir muitas calorias. Basicamente isso em relação à dieta e os cardios. Eu estou atualizando meu treinador com um pouco mais de frequência, a cada 3 a 5 dias, então a dieta está sendo essa nesses últimos dias e dependendo do como ele vê o físico, ele encaixa um refeed aqui, um refeed ali, mas tem sido basicamente isso. Em relação a protocolo hormonal, a gente está com testosterona, masteron e oxandrolona. Não preciso falar doses aqui, mas quem está lá no Telegram já sabe. Testosterona, masteron e oxandrolona. E em relação a estimulantes, a gente está só com 1 ml de clenbuterol por enquanto. E é basicamente isso, acho que não tem mais nada. Treinos seguem como eu sempre faço em todas as fases, 5 vezes na semana. E é basicamente isso. Não vai enrolar muito que eu preciso ir no banheiro e mostrar o treino pra vocês. É isso, bora. Começando o treino de pull, começando na puxada unilateral. Eu sempre comecei nos meus treinos de pull com alguma variação de diretores, seja remada curvada ou deadlift. Mas querendo ou não, dorsal ainda é uma prioridade acima de diretores para mim. E eu sentia que começar com o deadlift ou com a remada curvada, eu meio que perdi a qualidade de trabalho nesse movimento que é muito importante para o desenvolvimento do dorsal. Então eu decidi começar com ele. Então a gente começa com ele, são 2 séries de trabalho aqui, buscando um trabalho mais específico no latíssimo. Então vocês veem que meu cotovelo está sempre colado ao corpo, eu faço de forma unilateral para poder ajustar bem o meu tronco com a trajetória da máquina e poder manter meu cotovelo próximo ao tronco, buscando sempre controlar a elevação excessiva do ombro e focar muito mais na extensão do ombro, que é essa movimentação de cima para baixo, que é justamente o que o latíssimo faz, é o que alinha melhor com a trajetória das fibras, principalmente as inferiores ali. Então foram 2 séries de trabalho aqui, tá? 2 séries de trabalho muito boas, e agora a gente vai para o trabalho de diretores. No caso, essa semana remada curvada, eu falei para vocês no começo que uma semana eu faço remada curvada, outra semana eu faço levantamento de terra, e vocês estão vendo aí eu passando magnésio na mão. Eu gosto bastante de trabalhar com magnésio, tanto na remada curvada quanto no deadlift, principalmente porque são exercícios que eu sou bem forte, levanto bastante carga, principalmente agora que eu tô ficando mais leve, então essa carga tem uma percepção de ser cada vez mais pesada, e o magnésio junto com o strap ajuda no grip ali, a ter uma aderência melhor na mão, e eu me sinto mais confortável. Então tem 140 quilos aí total, 60 cada lado mais 20 da barra, e a minha meta é buscar de 6 a 10 repetições, buscando sempre o tronco mais curvado possível. Lembrando, eu vou até pausar aqui para falar, né? Lembrando que esse não é um exercício muito específico, não é um exercício onde você vai querer enfatizar exatamente a parte alta das costas ou enfatizar exatamente os eretores. É um trabalho composto, é um trabalho que vai trabalhar tanto a parte alta das costas quanto os eretores, quanto os posteriores de coxa e glúteo ali para a estabilização do movimento. Então é um movimento composto, que o objetivo é trabalhar com muita carga, trabalhar com bastante tensão mecânica
E isso faz parte também. A gente tem os momentos do treino, como vocês viram no primeiro exercício, onde a gente vai trabalhar de forma mais específica, de forma unilateral ali, mais controlado, mas tem os momentos do treino onde a gente vai trabalhar visando mais carga, visando mais explosão mesmo, intensidade de movimento, e esse é o caso. Então sim, a ideia é manter o tronco mais curvado possível, com o mínimo de movimentação excessiva. Então a gente tem que cuidar e tomar cuidado com os excessos aqui. Então nem ficar totalmente com o tronco paralelo de numa execução robótica, porque isso vai limitar muito a exposição de carga, e o que a gente quer é que se expor a uma alta sobrecarga, mas também não ficar totalmente ereto como se fosse um encolhimento, sabe? Achar o meio termo ali e trabalhar bastante a parte alta, os eretores ali, com certeza vai trabalhar. Então busca manter o abdômen bem contraído, o mais paralelo possível ao chão, uma boa movimentação escapular, que você vai conseguir extrair bastante desse movimento. Então foram 8 repetições, e aqui eu também fiz 2 séries de trabalho bem pesadas, e as 2 foram com essa carga, eu mantive a carga para as 2. E foi basicamente isso. Então a gente fez um trabalho mais específico para o latíssimo, a gente foi para um trabalho composto ali de eretores e parte alta das costas, mas no exercício anterior ali, por mais que ele trabalhasse a parte alta das costas, como eu falei, ele não era específico, porque tinha um trabalho de eretores, tinha um trabalho de posterior de coxa na estabilização. Agora a gente vai para um exercício que é a mesma movimentação, então tem a movimentação escapular ali com a pegada aberta, que é basicamente o que estava acontecendo na remada curvada com a barra, mas dessa vez a gente tem a estabilização externa. Então a máquina oferece uma estabilização externa para a gente estabilizar o nosso tronco, não solicitar dos eretores e nem do posterior de coxa e do glúteo para estabilizar o quadril, e dessa forma a gente consegue especificar mais. Aqui é o momento que a gente especifica mais. A estabilidade externa estabiliza as musculaturas que estão em volta para que elas não trabalhem, e permite somente que a musculatura alvo trabalhe. E aqui nesse caso, a musculatura alvo é a parte alta das costas, então trapézio, romboides, posterior de ombro vai trabalhar bastante também, onde a ideia é manter tudo o mais estável possível para que a gente possa trabalhar única e exclusivamente na movimentação escapular, e as musculaturas responsáveis pela movimentação escapular é o trapézio e romboides, tá? Muito importante quando for fazer esse movimento, se possível, fazer com os pés no chão. Então vocês veem que tem a plataforma aqui pra gente colocar os pés, mas eu já usei algumas remadas que era difícil alcançar o pé e buscar o pegador lá na frente, então às vezes colocar 2 steps aqui para dar a altura de você ainda conseguir manter os pés no chão, porque a importância disso é a estabilização principalmente, né? Querendo ou não, aqui a gente está gerando uma contraforça estabilizadora, então quanto mais estável, por mais que o movimento já seja estável por si só, pela máquina e tal, quanto mais estabilidade a gente conseguir gerar, melhor a nossa capacidade de produzir força. Então, querendo ou não, o peso ele está vindo nessa direção, ele está descendo aqui, entendeu? Se a gente fica com o pé aqui, a gente não está gerando nenhuma estabilização, principalmente para o nosso quadril. Então o peso está indo nessa direção, mas a gente não consegue fazer força na direção contrária estando com o pé aqui. Então se a gente desce o pé no chão aqui, o que acontece? A gente consegue fazer essa força contrária. Então enquanto o peso está descendo para cá, a gente está fazendo força para cá, para cima, com o nosso pé, com a nossa perna, empurrando o quadril contra o banco aqui e gerando essa estabilização extra, que não seria possível se a gente estivesse com o pé aqui, porque a força que a gente consegue produzir aqui não é na mesma direção ou na direção oposta que a sobrecarga está indo. Então, se você puder, busca sempre fazer com o pé no chão para gerar essa contraforça. Aqui também 2 séries de trabalho, 6 a 10 repetições, mantive a carga nas 2 séries, foi uma série bem boa. Vocês veem que o objetivo principal ali é o alongamento, é a movimentação escapular. Vocês veem que na última repetição eu me permito levantar um pouco o tronco, mas eu nem contabilizo, é só para finalizar essa contração. Mas vocês viram que da primeira à 8ª repetição eu mantive o tronco ali, eu mantive a mesma execução. E agora a gente vai para uma remada unilateral neutra, então ela é a mesma ideia daquela primeira puxada. Eu vou pausar aqui também que não vai dar tempo de falar. A primeira puxada a gente trabalhou com uma elevação humeral um pouco maior, então a gente vinha daqui de cima, achei que vai dar pra ver melhor. A gente vinha mais ou menos daqui de cima e descia. Como a gente vem daqui de cima, as fibras que mais vão se opor vão ser essas que estão aqui embaixo, obviamente. Se a gente reduz essa elevação humeral, a resistência ela vai vir em outra direção. E nesse caso, as fibras que mais vão se opor vão ser as fibras da parte mais alta. Então, no primeiro exercício, as fibras que mais iriam se opor seriam essas fibras mais baixas aqui, justamente pelo movimento ter um padrão de cima para baixo. Aqui, a gente já tem um movimento mais horizontal, então ele vem meio que do meio para baixo,
Com isso, as fibras médias ali do dorsal, as fibras mais altas, que separam a parte alta da parte baixa das costas, vão ter um trabalho melhor. Então, o trabalho mais completo do dorsal, do latíssimo principalmente, seria uma puxada vindo mais de cima, com uma elevação numeral maior, e uma puxada vindo do meio para baixo para trabalhar essa parte mais alta. E aqui a gente já consegue um trabalho bem completo, beleza? Então, é basicamente isso aqui. A ideia é você ver que quando eu quero trabalhar o latíssimo, eu busco sempre trabalhar movimentos unilaterais e com a pegada neutra, basicamente para a gente poder conseguir ajustar, se ajustar no padrão de movimento da máquina, para que o cotovelo permaneça próximo ao tronco, que a gente possa enfatizar essa extensão do ombro, que é a principal função do latíssimo. Então vocês veem que eu busco alongar bem aqui em retração, mas na hora de puxar eu não faço, alongar bem em protração, mas na hora de puxar eu não faço uma retração excessiva. Eu começo o movimento não com a minha escápula, mas com o meu cotovelo. E vocês percebem que o padrão de movimento não é direcionando para a parte alta, igual eu fiz no exercício anterior. É um padrão de movimento onde vem de cima para baixo. Justamente, todas as fibras do latíssimo, elas têm esse padrão, de cima para baixo. Então, quando a gente quer enfatizar essa musculatura, é ideal que o padrão de movimento seja parecido. E eu gosto de fazer dessa forma na máquina, muita gente pode criticar, mas eu gosto, o conforto é o mesmo, não vai, o seu músculo ele não sabe se você está sentado ou em pé na máquina, ele sabe a tensão que ele está recebendo. E dessa forma, primeiro que eu consigo mais estabilidade, então passou de certa carga aqui, fazer sentado é muito difícil de controlar o meu tronco para ele não ir junto com o peso. Então dessa forma eu consigo empurrar muito mais o banco e estabilizar o meu tronco, porque e aqui também eu tenho essa parte aqui onde eu consigo apoiar o meu pé e estabilizar bem o meu quadril. E dessa forma eu consigo também mudar o perfil de resistência. Então vocês veem que quando eu vou puxar lá na fase alongada é quando o peso está mais distante do eixo, então aqui vai ser a parte mais pesada, quando o meu latíssimo está alongado. E conforme eu puxo, ele vai se aproximando, ó, ele vai se aproximando e ele vai se aproximando do eixo em arco aqui. Então quanto mais próximo ele vai estar no eixo, mais leve fica. Então ela é bem pesada no alongamento, onde nosso músculo é mais forte, e mais leve aqui no encurtamento, onde nosso músculo é mais fraco, mas tem tensão durante todo o movimento. Estou chegando à próxima falha, é isso que importa, beleza? É só o setup, a estruturação do exercício que eu me sinto mais confortável para fazer dessa forma. E finalizando com uma puxada alta. Então a gente teve 2 puxadas e 2 remadas no treino. Primeira puxada com o cotovelo mais próximo ao corpo, não focando tanto na movimentação escapular e sim na extensão do ombro para baixo. E aqui isso já se inverte, então vocês percebem que o meu cotovelo está mais distante do tronco, eu foco mais na movimentação escapular, e ao invés de pensar em jogar o meu cotovelo para baixo, eu penso em jogar meu cotovelo para fora. Aqui a gente vai conseguir direcionar bastante estímulo para deltoide posterior, trapézio inferior, então é basicamente uma puxada que vai trabalhar a parte mais alta das costas ali, mas o latíssimo não deixa de trabalhar, tá? Basicamente todos os exercícios, todas as partes que tem nas suas costas vão trabalhar, porque elas fazem movimentações bem semelhantes, mas a gente faz alguns ajustes na posição do tronco, na trajetória do movimento em relação à máquina, para a gente poder direcionar um pouco mais de estímulo aqui e ali, mas é basicamente isso, beleza? E aí, como a gente já finalizou aí 8 séries para dorsal, 2 para eletores, a gente finaliza com 2 séries para deltoide posterior, um estímulo mais isolado, mesmo o deltoide posterior sendo uma musculatura que vai trabalhar em praticamente todos os exercícios que a gente fez de costas, eu finalizo com um exercício isolado ali, porque é uma musculatura que eu também acho que nunca é demais. A gente trabalhar ela isolada ali dá um aspecto bem legal no ombro, que o ombro também é uma musculatura que eu quero melhorar bastante, beleza? Então o treino foi basicamente esse, 12 séries totais aí, é um treino que só tem trabalho de dorsal, só tem trabalho de costas, o trabalho de bíceps eu distribuo nos outros treinos ao longo da semana, porque eu sinto que eu consigo uma qualidade melhor de estímulo depois desse exercício, eu já estou morto, e se eu for fazer bíceps, a qualidade vai ser bem inferior, então eu jogo esse volume para outros treinos onde eu consigo um melhor estímulo, uma melhor qualidade, beleza? Então o treino foi basicamente esse. Então já cheguei em casa aqui, acabei comendo minha refeição pós-treino, não mostrando porque eu tava morrendo de fome, mas foi essa aqui. Tinha 60 gramas de arroz pesado cru, 200 gramas de frango, 45 gramas de banana e vegetais à vontade. E aí eu tenho mais uma refeição bem semelhante a essa, só que sem a banana. Mais uma refeição só de proteína e vegetal, no caso só frango, vegetal e 10 gramas de azeite. E a última refeição é um omelete e um mingau de aveia. Mas eu tô sempre postando lá no meu Instagram, é a mesma coisa, todos os dias, não muda nada, não tem segredo, então por isso que eu nem fico mostrando muito aqui. O intuito do vídeo era mais falar pra vocês como que tá o andamento da preparação, mostrar o treino, que é o que vocês querem ver de verdade. Mas é basicamente isso,
Eu falei para vocês me seguirem no Instagram, então lá também tá bem detalhado como que funciona o meu trabalho, o trabalho que eu faço com os meus alunos. Então, se você tem interesse em trabalhar comigo, dá uma olhada lá e me manda uma mensagem pelo link da bio que a gente conversa. E é basicamente isso. Prometo para vocês que eu vou tentar trazer mais vídeos aqui. É que realmente tá uma correria absurda tentando conciliar tudo ao longo dessa preparação, mas sempre que tiver um tempo eu vou trazer porque eu sei que vocês gostam. E é isso. Deixa aí nos comentários o tipo de conteúdo que vocês querem trazer aqui, porque querendo ou não, é difícil eu ter muitas ideias, porque minha rotina é basicamente a mesma coisa todos os dias, mas me fala aí o tipo de conteúdo que vocês gostam, o que vocês querem ver que eu tento trazer pra vocês, beleza? Faz todas aquelas coisas do YouTube, curte, compartilha pra ajudar na divulgação, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto sempre, com frequência, sem erro. E é isso, tamo junto, obrigado por acompanhar.